Pessoal, eu vou chamar o nosso convidado, ainda não é 3 horas, mas a gente vai começar a bater papo, que tem muito tempo que eu não bato papo com esse meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Matheus Passos, diretamente lá da Estônia. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade, meu querido Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre digo, né, Damião? Tudo bem, Damião? Tudo jóia, rapaz. Olha só, hoje, diretamente da Estônia, é isso? Exatamente, estamos aqui, Tallinn, são agora 7h58 da noite, né? Então, estamos aí, colaborando e trazendo aí mais conteúdo para você e, como sempre, uma grande satisfação estar aqui contigo, meu querido. Beleza. Temos aqui com a gente no chat o Max Matos. Boa tarde, meu querido. A Thaís Souza. A Thaís Souza é uma sortuda, né, Matheus? Ela no primeiro dia de evento, no segundo dia de evento, nós estávamos sorteando um voucher de 100% de certificação e adivinha quem ganhou? Foi a Thaís. 100%. Certificação da Exim, que a gente sabe que é em dólar, né? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, e ela ganhou o voucher ofertado ali pela própria Exim Brasil, através da Milena. Tá certo? Maravilha. Temos aqui também a Maria Angélica. Boa tarde, Maria Angélica. O Vladimir. O Francisco também, que é outro sortudo. 2 dias, 3 dias. Hoje estamos indo no 4º dia de evento. Ele já foi sorteado, já ganhou 2 prêmios. O Francisco é DPO numa prefeitura no estado de São Paulo. Boa tarde, meu querido Francisco. A Kátia. Muita gente boa, a Deise, Perito Peterson também, que está sempre aqui com a gente, Washington Rocha, Giovanni Peregrino, meu amigo. Tem muita gente boa que está sempre aqui, vieram aqui. Tem até um rapaz aqui chamado Matheus Passo aqui, cola no pai aqui, ó. Eu estou com outro computador aqui do lado para monitorar também, aí eu escrevi ali para a galera. Cola no pai. Tudo... Olha só, tem aqui o Anderson da LGPD Light, inclusive ele é um dos apoiadores do evento. Muito obrigado, o Anderson, parabéns aí pelo trabalho que você tem desenvolvido com essa ferramenta. É uma ferramenta bem democrática que eu recomendo, sim, para aquelas pessoas que precisam, obviamente, de uma ferramenta para apoiar, tá certo? Juliana, MC Informática. Mas é isso, Matheus. 15 horas. Tá na hora, o pessoal tá ansioso para receber conteúdo. Fique em casa, igual eu falo, fique em casa, a casa é sua, senta no sofá aí e vamos de conteúdo, meu querido. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Eu quero, obviamente, né, Damião, agradecer aí mais uma vez pelo convite. Você sabe que a parceria aí ela é eterna, né? Já não é a primeira vez que eu estou aqui. Desde a primeira edição que eu estou aí contribuindo e compartilhando e, enfim, buscando fazer aquilo que é o objetivo central, que é dar maior conscientização, né, nesses termos, em termos de proteção de dados. Quero aí parabenizar, claro, Somax e, obviamente, todos os demais patrocinadores e, principalmente, eu quero aqui parabenizar pela iniciativa de ter essa causa social, né? Eu acho que é fundamental. Todos que estão aqui, eu tenho a certeza que podem contribuir aí com alguma coisinha, e para quem tem pouco ou quem precisa, qualquer contribuição é essencial, né? Então, acho que esse papel social, eu quero ressaltar isso, que é bastante importante e relevante, tem todo o meu apoio aí para vocês, né? Damião, você pode aí auxiliar e compartilhar aquela telazinha marota? Vamos lá, vou aqui, gente, hoje trazer esse tema, vocês aí já sabem, né? Acredito que já tenham visto lá na programação, falar um pouquinho aqui sobre análise de risco à privacidade, mas eu quero aqui, pessoal, começar fazendo, deixando aqui claro que, na verdade, vai ser aí um pouquinho de provocação. Vocês vão entender quando a gente chegar aí mais ou menos na metade, né? Eu acredito aqui, pessoal, que todo mundo já me conheça, ou pelo menos já tenha ouvido falar, então vou aqui passar muito rapidamente essa brevíssima apresentação, né? Eu sou aí o sócio fundador da DataUX, que é aí uma consultoria, a gente tem essa empresa de consultoria em proteção de dados e principalmente treinamento em proteção de dados. Deixo aí o convite com o link para quem quiser conhecer o material que a gente já tem por lá. Né? E eu, como o Damião falou, estou falando direto aqui de Tallinn, na Estônia. Então, eu sou o Global Data Protection Officer na Bolt, que é uma empresa que junta aí Uber Eats,
e outras coisas, né? Ou seja, é também uma empresa de micromobilidade. A gente tem aí a questão de chamar o carro, a questão de pedir comida. Opa, antes aqui, a questão de aluguel de bicicletas, aluguel de patinete, aluguel de carro também, então uma série de coisas, e a Bolt atua em mais de 45 países. Né? Também sou membro do grupo de peritos do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, né? Eu acho que quem está aqui já deve ter ouvido falar aí no EDPB, né? Que é a maior autoridade de proteção de dados aqui no contexto europeu. Sou doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, mestre, bacharel em Ciência Política e bacharel em Sistemas de Informação, por isso aí que eu tenho essa possibilidade de juntar aí Direito e Tecnologia, né? E, enfim, tenho certificações aí da IAPP, tenho certificações da Exim também, como o Damião também mencionou anteriormente, tenho certificação da ABNT, certificação da Universidade de Maastricht, e para quem eventualmente ainda não tenha o contato e quiser manter contato, tem aí Prof. Matheus Passos no LinkedIn, Instagram, YouTube, tem no Twitter também, ainda que lá no Twitter eu preciso ser um pouquinho mais ativo, mas tem aí esses canais, então fiquem à vontade, tá? E aí, pessoal, entrando aqui no nosso tópico, né, até vocês já viram, quer dizer, a gente vai falar aqui sobre avaliação de risco, né, ou análise de risco, e quando a gente fala em análise de risco, obviamente a gente precisa compreender o conceito de risco, eu acho que todos aqui sabem, o conceito de risco está lá no Guia 73, lá de 2009, né? Gestão de riscos vocabulário, e aí logo que você abre, bem no iniciozinho, tem ali aquele conceito que eu acho que todos também conhecem de risco, né? De que risco é o efeito da incerteza nos objetivos, mas na prática, né? Quer dizer, aí eu destaquei ali, vocês podem ver a nota número 4, eu acho que a maioria aí, se não todo mundo que está aqui, deve conhecer a ideia de risco, nesse contexto que está destacado, né? Ou seja, a gente sempre entende que o risco é aí expresso, como está aí na descrição, né? Em termos de uma combinação de consequências de um evento, né? Ou seja, mudança nas circunstâncias e a probabilidade da ocorrência daquele evento, né? Então, de maneira aqui muito sintética, é claro, né? Até porque a gente sabe que o tempo aqui é muito curto e o Damião e vários que estão aqui sabem que se deixar eu fico falando por horas, literalmente, né? Por horas sobre esse tema. Então, a gente tem aqui, quer dizer, que de maneira bem sintética, você vai ter de um lado a probabilidade daquele evento ocorrer, tá? Então, aqui eu não vou entrar aí nas minúcias, logicamente, né? Aqui é essa a visão mais geral, mas a gente tem, então, a probabilidade de um evento ocorrer, e, obviamente, que o evento é o que pode dar causa a algum problema, vamos colocar assim, dessa maneira muito simples. Depois, do outro lado, a gente tem o impacto, né? Então, aqui, se estamos falando de análise de risco à privacidade, obviamente, estamos falando do impacto no titular, em primeiro lugar, e aqui eu sempre faço essa indicação, né, de que, obviamente, eu atuando como encarregado de proteção de dados, como eu coloquei antes, é claro que o meu foco sempre vai ser voltado mais para a proteção e a defesa dos interesses dos titulares, sem dúvida alguma. Então, aqui a gente está falando do impacto ao titular. E aí, no fim, a gente tem, obviamente, a combinação, né? Ou seja, aquela fórmula clássica que, repito, acho que a maioria aqui deve conhecer. A gente tem probabilidade versus o impacto, ou vezes o impacto, você tem um nível de risco, e aí você define, então, se o nível de risco vai ser baixo, médio ou alto, e a partir do nível de risco, você estabelece quais são os controles para mitigar os riscos. E aí, se você conseguiu mitigar, beleza. Se você não conseguiu mitigar, você segue o processo, repete o processo, até você, enfim, estar satisfeito com aquilo, né? A gente vai entrar nesses detalhes aí daqui a pouquinho, inclusive. E aí, pessoal, eu acho que também aqui, e vejam, eu repito aqui, eu estou na primeira parte ainda, essa primeira parte, como eu disse, é mais uma parte de contextualização, e aí daqui a pouquinho eu vou fazer aquela provocação que eu falei no início para vocês, né? Qual é o ponto aqui? Quer dizer, eu acho que a maioria também aqui conhece a nossa querida ISO 27005, né? Ou seja, a ISO, a norma da ISO, aí a BNT ISO, a BNT-NBR, né, ISO EC 27005, que vai, então, tratar sobre a gestão de riscos da segurança da informação. Obviamente que eu estou trazendo aqui para vocês
a versão de 2019, que temos em português. Eu acho que vocês sabem, né, que a gente está no processo aí de tradução, a ABNT está no processo de tradução da edição do ano passado, né? Tem uma nova edição da 27005 de 2022, que ainda está em inglês, então em breve ela deve estar traduzida pela ABNT para português. Mas então, geralmente, quando a gente está falando aí dessa análise de risco à privacidade, né, muitas vezes a gente vai olhar para cá. Por que a gente vai olhar para a 27005, né, pessoal? Por que a 27005, quando a gente está falando aí de gestão de risco, obviamente muitas vezes, ela vai ser o foco. Gente, porque se você segue a 27005, em princípio, e aqui eu começo a jogar um pouquinho da provocação, em princípio, gente, você está com a faca e o queijo na mão, como se diz. Você está com a faca e o queijo na mão por quê? Você está com a faca e o queijo na mão, pessoal, porque a 27005 vai trazer todo este processo de gestão de risco. Então, acho que aqui também a maioria vai conhecer essa imagem que está lá. Então, isso aqui, né, pessoal, é a LDA 27005. Como vocês podem ver, nós temos aí esses passos em que a gente começa lá com a comunicação e consulta do risco. Você tem a definição de contexto. Depois você tem ali o processo. Vocês podem ver aí no meio em si como que é o processo, né, de certa forma. Então, a gente identifica quais são os riscos. E aí, identificar quais são os riscos significa lembrar lá da probabilidade e do impacto. A partir daí, você identificou o risco, né? Você vai analisar esses riscos, vai verificar, então, se o nível de risco é alto, médio ou baixo, com seus critérios, com a sua metodologia. Você vai avaliar esses riscos, e aqui a avaliação é dizer, pô, será que esse risco aqui está dentro do escopo do nível de risco que a empresa considera como aceitável ou não? Tá? E aí você vai para o ponto de decisão, como está ali. Tá? Então, se está ok, você vai para o tratamento. O que você vai fazer? E eu já vou mostrar o que é o tratamento. E aceitou o risco, beleza, toca o barco. Se não, né, como vocês podem ver no esqueminha, né, eu gosto de brincar quando eu dou aula, né, como eu sei um pouquinho de programação, que isso aqui é bem um if-else, né? Ou seja, se você aceita, beleza. Se não, ali no primeiro ponto, você volta lá para cima e aí revê tudo, refaz tudo, reanalisa o contexto, muda o contexto, tá? Se passou, você vai para o tratamento, né? E aí fez o tratamento de novo. Você vai decidir, esse tratamento, será que ele está bom, não está bom? Tá? Até você chegar ao ponto de aceitar o risco, né? E aí, também aqui está lá na 27005, quando a gente fala do tratamento, também acho que aqui a maioria vai conhecer, né? A gente tem ali resultado da avaliação de riscos. Então, se você tem uma avaliação satisfatória, você vai fazer o tratamento, e o tratamento clássico consiste nessas 4 ações, né? Ou seja, você modifica o risco, que é o quê? Implementar os controles. Você retém o risco, quer dizer, não, beleza, ó, tá aqui, bate no peito e vamos que vamos. Você evita o risco, tá? Ou seja, o que é evitar o risco? Não vou fazer. Né? Para tudo, cancela, porque eu não quero, né? Até porque não existe outra maneira de você evitar risco, né? Lembrem-se, sempre vai existir risco, tá? Não existe risco zero, a não ser que você deixe de fazer aquilo que você quer fazer, ou você compartilha, né? E o compartilhar geralmente é entendido lá como a questão de você contratar um seguro, por exemplo. Inclusive aqui tivemos, né, questões sobre seguro para proteção de dados, etc. Como eu disse, sempre vai ter o risco residual, e aí você aceita. Então aqui, como eu digo, a 27005, pessoal, é mamão com açúcar, né? É a faca e o queijo, né? Como eu falei, você está com a faca e o queijo na mão. E você está com a faca e o queijo na mão, por quê? Só olhar aqui, pessoal, para o sumário. Isso aqui é o sumário, parte do sumário, obviamente, da 27005. Então, quando você olha para esse sumário, gente, você tem ali exemplos de identificação de ativos, você tem a generalidade, você tem como identificar os ativos primários, como identificar os ativos de suporte, como valorar os ativos, porque, como eu falei agora há pouquinho,
Quando a gente fala lá da probabilidade e o impacto, e isso chega no risco, claro que aqui a gente está sintetizando muita coisa pela questão do tempo, né, pessoal? Obviamente, tá? Mas você tem de definir seus ativos, valorar os seus ativos, tá? Isso no anexo B. No anexo C, que eu vou mostrar daqui a pouquinho só a título ilustrativo, você tem exemplo das ameaças, está lá. Então você não faz força, você olha para ela e vê, pô, tá aqui, beleza. No anexo D, você tem as vulnerabilidades e os métodos para avaliar essas vulnerabilidades. No E, anexo E, você tem as abordagens para o processo de avaliação de risco. Então, ele te ensina ali esses métodos que estão aí, como vocês podem ver. E lá no F, né, a gente tem ali as restrições para modificar o risco. Então, como eu falei, para quem eventualmente aqui ainda não conhecer, gente, basta olhar essas imagens. De novo, né, isso aqui são prints lá da 27005. Então, você olha ali o tipo de ameaça. Você pode ver do lado esquerdo. Que tipo de ameaça eu tenho que compromete a informação? Que tipo de ameaça eu tenho quando a gente está falando de falhas técnicas? Que tipo de ameaça, depois a gente passa ali para origem, porque aqui do lado esquerdo eu estou identificando, e óbvio que isso aqui é super sintético. Depois a gente vai lá para origem e veja que a ISO já te diz. Se eu tiver ali um hacker ou um cracker, né, até isso foi falado lá no primeiro dia aqui do Protection Day, na segunda palestra, né, depois da professora Adriane, teve a palestra, quem não viu tem de olhar lá o que ficou gravado. Então você tem ali, qual é a possível consequência? Se você tem um criminoso digital como ameaça, qual é a possível consequência? Então você já está pronto para a consequência, já tem pronta a consequência no anexo C. Quando você vai para o anexo D, você tem as vulnerabilidades. Também está pronto. Então é você olhar, tá, para essas vulnerabilidades e falar, eu posso ter vulnerabilidades de software. Quais são elas? Estão aqui. E aqui o exemplo da ameaça. Eu posso ter ali a vulnerabilidade organizacional. Quais são esses exemplos? Está lá pronto. Né? Então você olha para isso, depois olha para a sua realidade, faz aquela continha. Putz, mas a continha, como é que eu faço? Está lá no anexo E. Você não faz força. Repito. Tá? Quer dizer, tem a explicação, você faz o cálculo, probabilidade de ocorrência, o valor do ativo, define se é baixo, médio ou alto, e no fim tem aquela matriz de risco, tá? Que é o que está aqui na parte de baixo desse slide, né? E que é o que aí todo mundo conhece, né? Aqui, obviamente, não está coloridinho, mas geralmente é lá o verde, amarelo e vermelho, né? Aqui, se a gente olhar, 0, 1 e 2 aí seria o verdinho, nessa tabela de baixo, nesse quadro de baixo. O 3, o 4 e o 5 seria o amarelo, 6, 7 e 8 é o vermelho. E aí você olha para 27.005, aí você fala, beleza, fiz minha análise de risco, parto para o abraço, porque meu PDCA está pronto. Faço a minha tabelinha, depois eu começo ali, verificar e corrigir, se for o caso. E aí você olha para tudo isso, e aí você diz, beleza, acabou. Está feita a minha análise de risco com a privacidade. E aí, pessoal, é que vem a minha provocação. Minha provocação, gente, é a seguinte: não está pronto. Sinto te dizer, mas não está pronto. Sua análise de risco, a privacidade, não está pronta. Tá? E eu sei que talvez muitos estejam assim pensando, como assim? Não, gente, não está pronta. O que você fez usando a 27005, e veja, não é crítica de dizer que está ruim, que está errado. Não está errado. Mas você pode ir além. E eu quero que você seja um profissional de proteção de dados melhor do que você é hoje. Eu espero que quando a gente terminar essa nossa conversa aqui, você seja melhor do que há meia hora atrás, do que 16 minutos atrás, para ser bem exato. Então, digo eu, o que você fez até aqui? Você fez isso aqui. Até aqui, usando a 27005, você fez uma análise de risco, a segurança da informação, que, claro, gera impactos à privacidade. Sem dúvida. Se a gente tiver um agente malicioso invadindo o sistema e gerando vazamento de dados, é claro que isso vai gerar impactos no titular, à privacidade do titular. Mas aí é que está a minha provocação.
Minha provocação é que aqui o que você fez foi uma análise de risco, a segurança da informação que gera risco, sim, à privacidade. Mas você não fez uma análise de risco à privacidade. Não fez. Só que quem diz isso não sou eu. Eu digo isso, porque é o que eu defendo. Mas aí eu quero aqui te apresentar, para quem não conhecer, outra norma da ISO que, para mim, é essencial ao profissional de proteção de dados. 27557, que está em inglês, como vocês podem ver, inclusive daqui para frente, eu vou trazer alguns pontos dessa norma, e a tradução é minha. Agora, coincidentemente, hoje, eu recebi um e-mail da ABNT, né, porque eu faço parte lá do Comitê 21, do Grupo 21, né, que trata de segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, segurança da informação e privacidade. Tá? E a ABNT também está traduzindo, já tem a primeira versão em português, eu já tenho ela e peguei hoje, antes aqui, só que não deu tempo de atualizar aqui, e nem poderia, né, porque ainda não está público, tá? Mas ela vai vir em português. E isso aqui, pessoal, vocês têm de conhecer. Por quê? Essa norma, e aqui, óbvio, é meu jeito de falar, tá? Ela é uma extensão da 31.000. Quem não conhece a 31.000 é gestão de riscos de maneira geral. A 27.005 é gestão de riscos, a segurança da informação. E a 27557 é gestão de riscos, como vocês podem ver pelo título, a privacidade. Privacidade. Então, fiquem de olho. Aqui, obviamente, falta pouquinho tempo, mas eu vou trazer aqui alguns pontos principais. Mas essa norma vai sair, eu imagino que ela saia esse ano. E do mesmo jeito que a 27701 é uma extensão para 27.001, mas extensão oficial, eu diria que a 27557 é uma extensão para 31.000. Mas aqui é o meu jeito de dizer, tá? Ela é uma extensão não oficial, o nome dela não fala, é uma extensão. Não, é a aplicação da 31.000 para a gestão de riscos à privacidade, como vocês estão vendo no título. E aí aqui, para provocar um pouquinho, o que ela traz? Como vocês podem ver. De novo aqui, traduções minhas. Esse documento fornece diretrizes para o gerenciamento do risco à privacidade organizacional, ampliada a partir da 31.000. E aí, aqui tem muita coisa, mas o que a gente tem aqui? O que eu quero chamar a atenção? O que está em negrito aí. Ela distingue o impacto que o tratamento de dados pessoais pode ter sobre o indivíduo, sobre o titular, com consequências para as organizações. E aí aqui a gente começa a falar de análise de risco à privacidade, que causa impactos no titular e, consequentemente, na organização. Consequentemente, na organização. Tá? Aqui outro ponto. Ela coloca esse documento auxiliando a implementação de programas de privacidade baseados em risco, que pode ser integrado no gerenciamento de risco geral da organização. E o documento é aplicável, obviamente, a todos os tipos e tamanhos de empresa, né? Que fazem tratamento. Não importa se é grande, médio ou pequeno, né? Vocês sabem disso, tá? Então aqui, pessoal, para que vocês vejam, isso que está à esquerda, a primeira imagem, é o processo de gestão de riscos da 31.000. E à direita, que eu já mostrei antes, gestão de riscos da 27.005. Então comparem, é a mesma coisa. Né? É a mesma visão. Só que aí o que é interessante? Repito, né? É o interessante aqui de você pegar a 31.000 e juntar com a 27557 para analisar não só a segurança da informação que gera risco à privacidade, é óbvio, mas a privacidade em si. E como eu pus aqui no título, o processo é o mesmo, mas o que muda são alguns detalhes. E aqui eu trago alguns. Tá? Aqui eu trago alguns. Vejam aqui, gerenciamento do risco à privacidade organizacional tem essas considerações. Então você, para analisar o risco à privacidade, você tem de olhar para a atividade de tratamento. E a 27.005 não vai falar sobre isso.
Mas você tem de olhar para a atividade de tratamento. O que isso quer dizer aqui na letra A? Pessoal, todos nós, e eu vou aqui colocar todos nós profissionais de proteção de dados, sabemos que se eu tenho uma atividade de tratamento, que é coleta de e-mails para enviar uma mensagem, que aqui no Protection Day está sendo feito, todo dia a gente está recebendo e-mail. O link da transmissão é esse. Isso é uma lista de e-mails. Qual é o risco disso para o titular? Agora, isso é um risco, claro que é um risco. Agora, você quer comparar isso com uma atividade de tratamento que utilize dados sensíveis? E aqui não precisa a gente fazer a tabelinha matriz de risco. Eu acho que isso aqui é óbvio para todo mundo que está me ouvindo aqui agora. Então, a 27.005 não vai falar sobre isso. Quais os ativos? Aí lá fala, beleza. Agora, letra C, categorias dos titulares. Por quê? Porque se eu estou fazendo tratamento de dados pessoais do meu funcionário da minha empresa, o nível de risco vai ser maior desta atividade de tratamento do que o nível de risco para o meu consumidor final, o meu usuário externo, mesmo que a atividade seja a mesma. Por quê? Porque funcionário, pessoal, tem relação empregador-empregado. Funcionário tem uma vulnerabilidade maior do que o consumidor. Porque o consumidor tem direito de escolha. Se o consumidor ficar pé da vida com a minha empresa, ele vai lá e compra do meu concorrente. Mas o meu funcionário tem um grau de dependência pela questão salarial, obviamente, e não é todo mundo que vai um belo dia ficar pé da vida com a empresa e falar, vou jogar para o alto, pedir demissão porque eu tenho emprego garantido na outra. Não é assim. Eu tenho de olhar para o objetivo do tratamento. Eu tenho de olhar para quem faz o tratamento internamente ou externamente. Ou seja, é a minha empresa que vai gerir a minha listinha de e-mails ou será que eu estou contratando um operador para fazer isso para mim? Então vejam que aqui sim a gente começa a olhar para outros elementos que estão vinculados à privacidade. E aqui tem mais coisa. E aí, como eu sei que aqui já está acabando, e eu falei no início, se deixar, eu fico aqui horas falando sobre isso, quem já teve aula comigo sabe disso muito bem, né? Eu vou trazer aqui mais alguns pontos, mais alguns aspectos para mostrar isso daqui. Né? Então, aqui de novo, texto lá da 27557. O impacto sobre a privacidade reflete o grau em que os titulares podem ser afetados. Então, a organização tem de olhar não só para aquilo que a gente viu lá na 27005, que é sim necessário, por isso que eu falei agora há pouco. Eu não estou dizendo que a 27005 está errada, está incompleta. Quem sou eu para dizer isso? Claro que não. Mas você tem de ir além. E aí você tem de olhar para o tipo de dado pessoal tratado. Você tem de olhar para a quantidade. Porque se a gente for olhar só sob o ponto de vista da segurança da informação, não adianta, não importa se eu tenho um e-mail na minha base de dados ou se eu tenho 1 milhão de e-mails. Eu tenho as mesmas medidas técnicas. Agora, se eu olho do ponto de vista do impacto ao titular e, consequentemente, à empresa, aí aqui a gente vai ter uma diferença. Eu tenho de olhar para a finalidade. Se eu pego só a minha listinha de e-mails para enviar e-mail, o nível de risco é baixo. Mas se eu pego essa lista de e-mails e lá, no meio da minha lista de e-mails, eu digo assim, não, eu quero fazer o tracking para saber quem clica onde. Quais são os links mais clicados no meu e-mail? Aqui eu já tenho algo diferente. E aí eu não estou dizendo que é maior ou menor, mas será que aqui eu tenho o mesmo nível de risco que simplesmente enviar o e-mail? Tá? Eu tenho de olhar, e eu pulo já para o último ponto, para o ambiente jurisdicional e cultural. Por quê? Porque, pessoal, aquilo que o brasileiro considera como privacidade não é a mesma coisa que o alemão considera. E eu estou aqui na União Europeia, eu vejo isso claramente. O que um alemão pensa e entende sobre privacidade, que ele considera, é muito diferente do que um português considera, do que alguém que está aqui na Estônia considera. E aí, gente, para finalizar, a gente tem aqui os eventos de privacidade. Então, você também não precisa quebrar a cabeça. O que pode gerar risco ao titular? Esses itens que estão aqui. Todos eles. E veja que isso aqui não está lá na 27005. Esses elementos que estão aqui são os eventos de privacidade. Repito,
é o que pode gerar risco ao titular. Quais são as possíveis causas para esses eventos? Então, nós temos aqui uma listinha que não se relacionam única e exclusivamente com um agente malicioso invadir o meu sistema, com um funcionário ser mal treinado e fazer besteira e divulgar uma lista lá de dados pessoais. E essa 27.557 também traz os impactos, e veja que os impactos aqui são diferentes. Eu posso ter como impacto ao titular, e portanto isso vai ser um risco, perda de dignidade, discriminação, perda econômica, perda de autodeterminação, perda de confiança, mas não só o titular, porque eu tenho também os impactos para as empresas. Eu tenho os impactos para as empresas. Porque, obviamente, se eu gero um problema para o titular, eu vou gerar um problema para a empresa. Eu vou gerar um problema para a empresa. Tá? Então, não é só se preocupar em dizer assim, eu tenho de ter as políticas, que são as medidas administrativas, eu tenho de ter lá, sei lá, criptografia, que sempre é o exemplo geralmente mais utilizado de medida técnica, não é só isso, obviamente, né? Um deles. E por isso o risco à privacidade acabou, porque eu tenho políticas, porque eu tenho treinamento. Não. Você tem de olhar para o titular. O que vai causar na vida do titular? E aí aqui, eu repito, para a gente finalizar, não é trocar, parar de olhar para 27.005 e começar a olhar só para 27.557, mas é somar e aumentar o escopo para que você efetivamente faça essa análise de risco à privacidade. E aqui, inclusive, isso aqui está em português, porque isso aqui é da 29.134, que é o nível de impacto, mas que também está na 27.557. Então, aqui só a título ilustrativo. E a ideia, portanto, pessoal, é essa daqui. É não confundir riscos, a segurança da informação, com risco à privacidade. Claro que o risco à segurança da informação vai gerar impactos na privacidade, mas uma análise de risco à privacidade vai além e traz outros elementos que, se você ficar assim, olhando e dizendo, nossa, eu tenho aqui a ISO 27005, tá pronta, tá feita, vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim. Com isso, pessoal, eu termino aqui e agora sim podemos dizer, né, que está aí terminado, e aí a partir do momento que você usa a 27557, beleza, aí você consegue ter essa visão geral de análise de risco à privacidade. E, Damião, não sei se você me permite aqui dar aí um presente para quem estiver assistindo. Com certeza. É o que o pessoal fica sempre esperando. Para quem estiver aí assistindo, gente, deixo aqui. Quem tiver interesse, claro, tá? Esse Matheus, não acredito. Não acredito. Para a nossa acredito. Galera. Que é assim, Damião. Para quem prestigia um evento, para quem se preocupa com a causa social que o evento também quer divulgar, para quem quer conscientização, para quem chegou aqui agora. Eu sei que eu estou roubando um minutinho, Damião, do próximo, peço já desculpa, mas para quem chegou agora e está melhor do que meia hora atrás, está aí o meu incentivo, porque eu também acredito nessa causa social. Então, deixa isso aí, Damião. Obrigado. E é isso. Cola no papai. Matheus, fantástico. Pessoal, plataforma datoex.com.br tem um bônus lá de 50% usando o código Protection Day. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? Tem noção do que é isso? Tem curso lá, Damião, que está mais de R$ 1.500. Para quem quiser, tá aí. Tá aí, tá aí. Fora as oficinas, óbvio, né? Damião, obrigado. É isso. Não sei se tem aí alguma questão, comentário. Vamos lá, vamos botar os comentários aqui rapidamente para você. Só para você ver aqui, cara. Ó, aqui, ó. Ó, o Giovanni colocou aqui, ó. Cola no papai. Antônio Andrade, grandes mestres, excelente toque de conhecimento. A Thaís, sua aluna aí, ó, falando que um dos melhores. Roseli falando, ó, ótima palestra, muita didática. Maravilha. Grande Matheus, agora tá certo ou tá errado? Tá errado, tá errado. Matheus passa sempre instigando o crescimento profissional.
Tem aqui o Magelo também falando, nova ISO na área, né? Dia 8, saindo aí dia 8. 2 partes, 31.701, 31.702. E eu acho, o Matheus, que assim, a tendência, né, da privacidade é ir aprimorando e saindo novas normas. Ativa mesmo, é assim. Com certeza. É assim que vai acontecer, não tem jeito. Porque certeza. Em todos os possuem suas leis de proteção e privacidade de dados. Mas as normas é que entram nos detalhes, é que diz o que realmente precisa fazer. Né? Claro. Né? Você não acha isso? Não é essa sem pegada? Dúvida, sem dúvida. Primeiro que já é no bom sentido, mas é uma espécie de um atalho no bom sentido para a gente fazer melhor, né? E Exato. Com certeza vai entregar ali muita coisa que o profissional não precisa quebrar a cabeça e vai se preocupar com outras coisas. Né? Vai se preocupar efetivamente em buscar essa proteção de dados, né? Sim. Eu acho que faz todo sentido, né? Assim, essa chuva, né, de novas normativas, de novas ISO, para dar um pouco de alento para as pessoas que estavam assim meio perdidas. Pô, mas eu começo, eu faço como? Né? Fora que a gente está falando também só das normas da ISO, ainda tem do NIST, ainda tem lá os controles do CIS, ainda tem os da ENISA, tem, enfim, inúmeros outros que também são excelentes para a proteção da privacidade. Perfeito. Matheus, brigadão. Maravilha. Parabéns aí. Tá tudo sob controle. Obrigado. A sua palestra foi, como sempre, um aulão e todo mundo estava aqui para te ver, cara. Parabéns. Maravilha. Aí. Obrigado, Damião. Obrigado, Somax. Obrigado a todos. Gente, a gente se vê numa próxima aí. Abraço. O pessoal tá pedindo aí, Matheus, para tu colocar no chat aí o vou colocar. Vou colocar aí a hora que sair aqui. Beleza? Eu tô com outro computador, já coloco aí para galera. Mas tem que correr lá, porque é pouco tempo, né? Senão... Pouco tempo. Isso aí. Damião, abração, meu querido. Um abraço, irmão. Valeu, Tamo pessoal. junto. Tchau, tchau.